como fazer o grave ficar mais forte e tremer tudo, né? Essa pergunta aqui é um inscrito que fez, né? Lá na comunidade, se você tiver qualquer pergunta, tiver sugestão de vídeo, fica à vontade, né? Vamos aqui fazer esse quadro aqui, tô fazendo direto, comentando, quer dizer, respondendo aos comentários aí que o pessoal faz de vídeo, né? Ele botou aqui, como fazer o grave ficar mais forte, capaz de tremer a casa. Ih, menina, o homem quer derrubar as teias. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês 5 passos aí para você fazer isso. São baseados aí no conjunto, não existe só comprar um grave bom que vai fazer, quer dizer, ter resultado, né? Então é um conjunto para fazer isso. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Tem pessoas aí que tem essa dúvida e no final do vídeo tem a dúvida não. A melhor dica aqui para vocês, a última, fica até o final do vídeo. Não se esqueça não, fica até o final do vídeo, vai ser top esse vídeo. Então, cheio de enrolação, vamos lá esse conteúdo. E a primeira coisa que eu digo para você, você que quer um som bem forte, né, que trema tudo, né? Quando a gente tem um som, a gente quer ele bem forte, a primeira coisa é regulagem boa, né? E eu sempre digo aqui, procure um profissional, se você não souber regular, mas tem vários vídeos aqui no canal explicando para vocês como é que regula, principalmente no processador. Você quer qualidade de som, quer tirar 100% do som. Quando as pessoas vão alinhar nos profissionais, já pergunta logo, tem processador de áudio? Então, já respondendo aí, para você ter um bom som, você tem que ter um processador de áudio, né? Porque o processador de áudio, você usando o capacitor só vai cortar geralmente, né? Final do corte, né? Não vai ter o começo do corte. Então, gente, você pode usar um capacitor, né? No caso, e no começo do corte ali você pode dar um regulada no seu módulo. Claro que, como eu sempre falo, quando você usa processador, você tem tudo ali junto ali. Tem várias funções. Tem várias funções aí no processador que você pode regular. E se você não souber, como eu falei para vocês, procure um profissional. Se você quer 100% do seu som, procure alguém que saiba regular seu som, né? Que às vezes você evita queimar o seu som, né? Tem vários vídeos aqui ensinando para vocês várias regulagens, mas nada se compara a um profissional botar o computador lá, né, botar o microfone e regular seu som. Então, às vezes você faz milagres com seu som, porque é impressionante, né? Depois que eu fiz o alinhamento de som, eu vi a diferença, mudou completamente meu som. Eu nunca tinha visto meu som tocando tanto. Quando eu vi tocando, não vou mentir para vocês, eu digo, oxi, rapaz, tu vai queimar minhas coisas. Não, tá 90% ainda da potência do seu som. Eu digo, fala, meu Deus do céu, o negócio tá forte. O 45 era no 62, né? Depois que eu regulei, o 45 era no 62 que eu usava. Ficou top demais, viu? Aconselho você procurar um profissional ou você ver vídeos que tem regulagem de processador, que vai mudar seu som demais, viu? Principalmente os cortes, né? Que eu vou falar para vocês aqui. Os cortes você faz. Então, não deixa no final do vídeo que vai ter uma surpresinha aí. Eu vou falar uns macetes aí para você que quer tremer a casa, né? Nosso amigo aí falou em tremer a casa. Então não é aquele grave que joga longe, né? É o que treme a casa. E no final do vídeo vai ter um comentário bem bom. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é uma regulagem boa. Bote processador para você regular, estude e, meu amigo, não tem volta não. É só coisa boa. Sabendo regular um processador, você aprende tudo. Mas não vai ficar com preguiça não. Tô falando aqui, não vai ficar com preguiça de regular não, e nem medo. Se você tiver medo, você não aprende nada. Eu com medo. A segunda coisa que eu trago para vocês, acho que é uma das principais também, né, que é um conjunto, é a alimentação, cara. Se tu quer um grave mesmo forte, principalmente grave, bote alimentação, baterias, né? Claro que já tem sistema high volts, né, que você não precisa usar baterias pelo menos dentro de casa. Você comprou um amplificador, não precisa. E aí tem gente que botar high volts por conta que já vai logo, não tem aquele negócio de 220 para 12 volts, então já manda logo a potência ali. Mas para você que tem um carro, né, um porta-malas normal, não tem jeito não, meu amigo, é você botar alimentação. Se você tem um módulo aí de 5.000 RMS, você não tem alimentação, botar uma bateria aí de 150, não vai mandar aqueles 5.000, né? Você tem um número ali. Então, se seu som pede 250 amperes, bota 300, tá entendendo? Bote sempre mais. Tem até vídeos aqui no canal explicando como é que faz a medição para você saber quantas baterias usar no seu som. Então, gente, não esqueça de botar alimentação no seu som. Claro que é caro, né? Bateria e tudo mais, é o jeito, né? Só tem esse caminho. Para você que tem um som residencial, já é outra coisa, né? Você pode botar uma fonte, direto ali na tomada, mas eu sempre gosto de botar a bateria, que às vezes pode faltar energia, né? E assim vai, viu? Segunda coisa, alimentação, bateria. Comida pro som, viu? Porque sem comida a gente não sobrevive. A terceira dica que eu trago para vocês muita gente me pergunta se alto-falante é alto-falante barato ou alto-falante caro. Eu vou falar para vocês a minha experiência, né? Porque eu já vi, né? Já queimei alto-falante e tudo. Se alto-falante mais barato ou mais caro, se toca mais. É o seguinte, cara. Você vê alto-falantes aí no mercado aí vendendo muito, você pode prestar atenção que o alto-falante é bom, né?
Também existe a mídia em cima do alto-falante, né? Qualquer peça. Se uma peça no mercado tiver mais mídia, com certeza ela vai vender mais. Então, não significa que ela vai tocar mais, que ela é resistente e tudo. É questão, né? Tem muitas empresas que tem mais cacau para divulgar o produto. Mas você pode tirar, né? Sempre eu falo aqui para as pessoas, espera aí, espera 3 meses, espera 2 meses para ver o que, é que o pessoal tá falando. E geralmente as primeiras peças, quando uma empresa vende, ali são peças de testes, pode-se dizer, né? Comparado a... Porque o pessoal é a serra. Serra elétrica é quando você joga na mão do pessoal, o pessoal, os cupins de alto-falante, ele vai testar e vai ver se é bom ou ruim. Então eu sempre digo para as pessoas, né? Eu vejo aí sempre quando é lançado tipo um alto-falante, os primeiros às vezes dá uma coisinha, mas depois a empresa vai arrumando ali, vai trocando aqui, vai dando certo. Mais ou menos acho que em 3 meses ou mais, você vê um produto ali mais perfeito, né? É como o carro, né? Você só vê o carro, né? Lança um carro, tal perfeito demais, aí com um pouco, ei, volta aqui para a gente repor outras peças aqui, trocar umas peças, tal. Aí geralmente acontece isso aí. Na questão de alto-falantes, todo mundo fica caladinho, né? Só depois aqui, né? Quando vai vendendo, vai trocando, mudando alguns componentes ali que vai quebrando, pode-se dizer, né? Aí alto-falante barato ou caro, né? Tem muita gente que me pergunta, só porque é caro é melhor. Não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. E quarta dica que eu trago para vocês, responde isso, né? Eu mesmo, cara, eu já toquei um alto-falante de 2000 RMS com 2 ali do lado, né, do som do cara. Os amplificadores eram ruins, não tinha alimentação, caixa ruim. Um alto-falante de 400 ms, dava 800 ms e eu com de 2000 ms. Eu quase levava pisa. Se ele tivesse a alimentação e o módulo maior, eu levava uma pisa com certeza, meu amigo. Que eu percebi que o negócio ali tava bom. Pelo menos na questão do grave, eu acho que ele ganhava, né? Ele com 2 de 400 ms, né, que dava 800, deu para perceber que ele ganhava ali do meu, né, na questão do grave. A questão é que eu tinha médio, né, e médio empurrava tudo, né? Eu botei uma regulagem bem top para médio, então encobriu o som, quase qualquer som, com o médio que eu tinha, que eu botei uma regulagem bem marretada, né? Então, às vezes, aquele alto-falante é barato, às vezes, cara, e vai ter a quarta dica que eu tava para vocês que vai resolver isso aí, né? Se você comprar um alto-falante bom ou ruim, o segredo tá na quarta dica que eu vou trazer para vocês. Não bote toda a credibilidade no alto-falante. Tem muita gente que diz, eu vou comprar isso aqui porque é caro, porque não sei o que lá, e vai arrebentar tudo. Não é bem assim. Não bote a sua confiança só no alto-falante, porque tem várias coisas, tem alimentação, tem outras coisinhas aqui que eu vou passar para vocês aqui. E a quarta dica que eu tava para vocês, essa aqui é uma das principais, cara. Essa aqui, você errar nela, você tá lascado. Você pode ter alimentação, você pode ter o melhor alto-falante, o mais top da galáxia, mas se você não tiver isso aqui, você vai se lascar. É caixa, gente. Muita gente compra o melhor alto-falante, o alto-falante mais caro, né? Tá caro demais os alto-falantes falar nisso. Compra os melhores alto-falantes aí lasca numa caixa errada. Bota numa caixa que era de outro alto-falante, né? E geralmente quando tem mais RMS, gente, não é que ele vai tocar mais, é a potência que ele aguenta. Tem muita gente que, por exemplo, tem 2 alto-falantes de 1000 RMS, aí bota só um de 2000. Né? Aí diz, não, esse de 2000 vai tocar por aquele 2 de 1000. Não é bem assim não, gente. É aquela conta, né? Um tipo toca por 3 e um toca por 1, entendeu? Então, às vezes sai muito melhor você botar 2 alto-falantes de menos RMS, né? E boa alimentação, respeitando tudo ali, regulagem boa, caixa boa, alimentação, do que botar um alto-falante ali, né? O pessoal geralmente faz caixa trio e vai tocar por todos, né? Eu percebo isso, eu já fiz na prática aqui. Quando a gente tem pouco grave, né? Então a gente, para quem for rachar, né? Para quem gosta de rachar, se destacar, bota mais médio, bota mais corneta, né? Acontece isso. Porque grave também precisa de alimentação, né? Precisa de coisa e sai mais caro botar mais bateria. Então, por isso que o pessoal gosta muito aqui do Nordeste de caixa Bob, né? Essa questão de menos grave, né? No Sul o pessoal bota mais grave. E aí você vê como lá o pessoal, a questão de grave, o pessoal sabe o que tá fazendo, meu amigo. Bota muitas baterias ali. Eu sou doido para ir pro Sul, para ver os sons de lá. Mas aqui no Nordeste, que a gente faz caixa Bob, caixa trio, a gente bota um grave, né? E geralmente dor médio, né? Um médio. Mas eu percebi que fica bom a dor médio, né? Sistema desse. Então, se você errar na caixa, aí você mata o projeto, cara. Por isso que eu sempre faço com um projetista, né? Se você quiser entrar em contato, tá aqui no link da descrição aqui, nos comentários, né? Só ir lá no Instagram, BC Acústica, que ele vende projeto para você. Já fez vários produtos, o pessoal tá gostando demais dos produtos dele, né? E não é tão caro, que é que o cara faz tipo uma caixa Bob, né? Gasta 8 mil, 7 mil, dependendo da região que você esteja, porque também depende do tamanho do seu som.
Aí compra uma caixa, vê um projeto na internet que às vezes ele nem sabe, né? Tem aqueles que você bota no Google, caixa, projeto de caixa. Aí você vê um tipo de caixa lá. Aí tem muita gente que não sabe se é para subgrave, se é para ataque, se é para sub, não sabe nada. Faz aquele projeto e às vezes não toca 100%, porque geralmente eu percebo que, pelo menos o projeto que eu vejo da internet, assim, lá no Google, né? Que é projeto feito para 4 alto-falantes. Aí você bota só num, então não rende aquele tanto. Né? Quando você for fazer, gente, eu não sabia disso. Quando você for fazer um projeto para um grave, a caixa é diferente da caixa que toca para dor grave. Tá entendendo? A caixa para um grave é um pouco maior, a litragem lá dentro é um pouco maior. Então tem muito, eu já fiz assim, gente, já ora assim não. Eu fiz um teste, até um teste aqui no canal, eu fazendo com alto-falante, acho que era uma caixa até DG, mas só que ela é feita para 2 alto-falantes, 4 alto-falantes. Aí eu botei só numa, não gostei do rendimento dela, né? Não gostei mesmo. Mas é questão que ela foi feita para 2 alto-falantes, 4 alto-falantes. Porque é bem menor, né? Eu também até comparei outras caixas que eu tenho aqui para um alto-falante e vi que ela é bem menor. Acho que ela lá dentro ela tinha 24, se eu não me engano, era 23. E a que eu tenho hoje, né, para o alto-falante, ela tem 27. E também não é só questão de ser maior ou menor, não. Tem que ter a litragem certa. Porque se a caixa for grande demais, o alto-falante vai ficar bobão. Entendeu? Se for pequeno demais, o alto-falante vai ficar parado demais, entendeu? Aí tem isso. Então não é só questão de você fazer a caixa maior ou menor, tem que ser na litragem certa, entendeu? E a quinta dica que eu trago para vocês aqui é uma mais importante que eu tem muita gente, como ele perguntou na questão de casa, né? Tremer a casa. Então, esse vídeo, esse comentário aqui, né? Uma das estratégias que eu uso para tremer tudo é o lugar estratégicos, né? Dentro de cidade, né? Claro, né? Tem aquela questão, muito cuidado para quem, se você vê que tem pessoas mais idosas, né? Aonde você está tocando, você tem que ver, né? Você tem que saber. Procura o dono do bar se pode tocar som, tem isso. Procure sempre, eu posso tocar aqui? Ele vai dizer pode ou não, né? Se ele falar que não puder, não fique com raiva não, meu amigo, porque o bar é dele, né? Ele sabe o que tá falando, pode ter um vizinho que sempre liga, né, pra polícia. Então, você tem que ver isso. Pergunte o dono do bar, né? Se você já conhece, né, aonde você toca, então tudo bem, viu? Mas uma dica que eu trago para vocês, quando você estiver usando dentro da cidade, rende muito, né? Lugares fechados, onde tem uma parede ali, grave, gosta de um pouco de acoplamento, né? Pode ser a parede, pode ser dentro do seu carro também, tem aquele acoplamento legal, né? Muita gente que afasta a caixa, né, para ficar aquele orne dentro do carro, pega, treme tudo, cara, treme tudo. É dentro de casa, como eu falei, né, que treme tudo, responder tudo. Se você quiser tremer a casa, bota dentro de casa num canto, né? Bote seu som bem no canto. Faça um jeito ali que a estante fica bem no canto, né? É uma dica boa. Outra dica que eu trago para vocês aqui, para quem quer tremer a casa, bote grave de 18 ou subwoofer de 12, né? Ou de 15. Mas geralmente botar ali um de 12 polegadas, um Parne, um Bravox. Aqueles Bravox, meu amigo, aqueles Bomber, teu é doido, treme demais. Bote subgrave, tá entendendo? Subgrave, um Parne, ou um Bravox, ou um Bomber, que tem a subgrave ali, que fica top. Alimentação também, né? Caixa boa que você vai ver tocando, né? Aí se você quiser tocar em locais abertos, locais fechados, bote um de 18 para você ver. Vai tremer é tudo. Rapaz, grave 18 é respeitado, viu, papai? É diferente. Se você quiser tocar dentro de casa também, você pode botar de 15 polegadas. Mas 15 polegadas, aconselho você botar ali 2, 3, 4, que grave de 15 tem muito mais ataque, né? Para dar aquele acoplamento mesmo mais sub, então você tem que botar várias peças, né? Eu mesmo, particularmente eu não gosto de ver só um grave de 15. Eu acho muito seco, né? Seco é mais para quem vai jogar o som longe, né? Aí já é outra dica, né? Para quem quer jogar o som longe, é botar um grave de 15 polegadas, 2, 3, né? Que ele vai ter aquele acoplamento de subgrave ao ataque. Mas eu, particularmente, eu não gosto só de um grave de 15. Eu acho pouco. Eu nunca gostei. Eu sou mais de 18 polegadas. Viu? Essas dicas aí do Highland Som. Obrigado a todos aí. Obrigado ao nosso amigo aí que perguntou aí. A gente faz vídeos aqui relacionados à pergunta de vocês. Se você tiver qualquer pergunta, deixe seu comentário. Eu sou Highland Som e agradeço, mas espero ter ajudado nesses comentários aí, né? Passando a minha experiência toda. Eu não sou o melhor, não sou professor, não vendo um curso, não faço nada. Eu só sou curioso do automotivo, queimei muitos sons, né? E por isso que estamos aqui fazendo esse tipo de vídeo aqui, mostrando o que deu resultado e o que não deu, viu? Tamo junto e até o próximo vídeo, papai. Chama na pressão.